Bom, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre cálculo de centroide e agora a gente vai ver esse teorema, que é o teorema de Pappus. Esse teorema ele é utilizado para calcular área e volume de revolução. Então vamos olhar aqui para a figura da esquerda e nessa figura a gente pode ver uma linha de comprimento L e essa linha ela faz uma revolução de 360 graus em torno do eixo X, 2π radianos. E a gente vai calcular a área da superfície de revolução gerada por essa curva de comprimento L em torno do eixo X. Para fazer isso, a gente vai precisar de um elemento de área infinitesimal dA na superfície e em seguida realizar uma integral para calcular a área. Esse elemento infinitesimal de área dA ele é a área dessa tira sombreada que vocês estão vendo na figura. E o valor dessa área é a área desse retângulo. Então eu vou tomar o comprimento, que é 2πy, o comprimento dessa circunferência, vezes a largura, que é o elemento infinitesimal dl de comprimento. Então eu tenho que o dA é 2πy dl. Então para calcular a área, eu efetuo a integral. E a área vai ser igual a 2π integral de y dl. Dos estudos anteriores sobre cálculo de centroide, a gente sabe que a integral de y dl é o y barra L. A coordenada y do centroide vezes o L é igual à integral de y dl. Então, com isso, substituindo na equação anterior, a gente chega que a área da superfície gerada pela revolução da curva é igual a 2π y barra L. Então, com isso, se eu souber qual é o valor da coordenada, dessa coordenada y do centroide, da curva, eu posso encontrar a área da superfície de revolução gerada. Analogamente, eu posso encontrar também o volume de revolução gerado por uma área no plano. Então, temos aqui na figura da direita uma área, uma superfície com área A, e essa área ela gira de 360 graus em torno do eixo X, de novo 2π radianos, e gera um volume de revolução. Calcular esse volume, com um raciocínio análogo ao caso anterior, a gente vai pegar um elemento de volume e em seguida efetuar a integral. E esse elemento de volume vai ser o volume dessa área sombreada, dV, e esse dV é igual ao dA, essa área da seção transversal, vezes o comprimento da circunferência, que é 2πy. Então eu efetuo a integral e o meu volume vai ser integral de 2πy dA. O V é a integral de 2πy dA. Eu posso tirar o 2π, que é a constante da integral, fica 2π integral de y dA. E novamente, dos estudos de cálculo de centroide, eu sei que a integral de y dA é y barra A. Então eu substituo na equação para o volume a integral de y dA por y barra A e vou chegar na fórmula para o volume gerado pela revolução da área, que é igual a 2π y barra A. Então, se eu souber qual vai ser a coordenada do centroide da área, eu posso encontrar o volume da superfície de revolução gerada. Nesses dois casos, a revolução foi de 360 graus. Se eu tiver uma revolução de um ângulo θ qualquer, as equações para o cálculo da área e do volume, se o θ
for diferente de 2π, eu vou ter que a minha área é igual a θ y barra L e o volume é igual a θ y barra vezes a área. Então, vamos explorar esse exercício que envolve cálculo de centroide, e nele a gente vai calcular por integração direta a coordenada y do centroide dessa área sombreada vista na figura. Então, olhando para essa figura, a gente pode observar pela simetria que a coordenada x do centroide, o x barra, é igual a 0. E o meu y barra, que é a coordenada y do centroide que a gente vai calcular, é integral de y dA sobre a integral de dA. Então, para efetuar essas integrais, a gente vai precisar de um elemento infinitesimal de área. Então, vamos tomar esse aro circular que eu estou destacando, com espessura dr, a uma distância r da origem do meu sistema. E vamos fazer uma integração na coordenada r. Então, essa área dA vai ser igual a esse comprimento, que é a metade do comprimento da circunferência, πr, vezes a espessura dr. Então, eu estou calculando a área desse retângulo de comprimento πr e espessura dr. Se eu tomar aqui essa tira, né, com espessura dr e esticar, ela vai ser a mesma área do retângulo. Então, eu vou calcular a integral de y dA e vou pegar os limites de integração desde o r sobre 2 até o r maiúsculo sobre 2 até o raio r maiúsculo. Então, a integral de y dA, eu vou precisar da coordenada y do centroide desse arco. E eu não vou fazer o cálculo aqui, mas essa coordenada y do centroide do arco, vocês podem encontrar em outros problemas, em exemplos, vocês podem pesquisar. Essa coordenada y é igual a 2r sobre π. Em função dessa coordenada r, deixando em termos dessa coordenada r o raio que a gente está tomando para fazer a integração. Então, essa integral vai ser integral de 2r sobre π vezes o dA, que é πr dr. Então, resolvendo essa integral, eu vou encontrar 2 integral de r ao quadrado dr, que é igual a 2r ao cubo sobre 3 de r sobre 2 até r, resolvendo a integral. Substituindo, eu vou encontrar 2/3 de r ao cubo menos 2/3. E aqui eu vou ter r ao cubo sobre 8. Então, esse cálculo vai me dar 2/3
de 1 menos 1/8 vezes r ao cubo. Então eu tenho 2t vezes 7/8 de r ao cubo, que é igual a 7 sobre 12 r ao cubo. Então efetuamos a integral do numerador. A gente pode agora calcular a integral do dA que está no denominador. Então a gente tem simplesmente a integral de πr dr, de r sobre 2 até r. Então a gente tem π r ao quadrado por 2, substituindo de r sobre 2 até r, resolvendo a integral. Isso vai me dar 1/2 de π, que multiplica r quadrado menos r quadrado sobre 4, substituindo os limites na integral. Então isso vai me dar ainda 1 menos 1/4, dá 3/4, então eu vou ter 3π sobre 8 r ao quadrado. Esse cálculo aqui vai me dar 3/4 de r ao quadrado. Multiplicando por π sobre 2, então eu tenho 3/8 de πr ao quadrado. Então efetuamos as duas integrais. Agora a gente pode calcular o y bar, que é igual à integral de y dA sobre a integral de dA. Então a integral que a gente encontrou para o numerador é 7 sobre 12 r ao cubo. E para o denominador é 3 πr ao quadrado sobre 8. Então a gente tem 7 sobre 12 vezes r ao cubo, vezes 8 sobre 3πr quadrado. Então a gente pode efetuar esse cálculo e encontrar o valor da coordenada y do centroide. R ao cubo dividido por r ao quadrado vai me dar r, então eu tenho 7 vezes 8r sobre 3, que multiplica 12, e sobrou um π aqui no denominador. Então, efetuando esse cálculo, a gente vai encontrar 14r sobre 9π para a coordenada y do centroide. Dessa área sombreada. Então, y bar é igual a 14r sobre 9π. Bom, então vamos agora para mais um exercício envolvendo cálculo de centroide. Nesse problema a gente tem que determinar a coordenada z do centroide do volume gerado pela revolução de 180 graus da área sombreada sobre a parábola em torno do eixo z. Então aqui no plano XZ a gente tem essa curva cuja equação é a equação de uma parábola, então a equação do tipo z igual a kx ao quadrado. Eu posso encontrar qual é o valor dessa constante k explorando esses pontos na curva quando x é igual a b, o z é igual a a. Então quando x é igual a b, z é igual a a, com isso a minha constante k é igual a a sobre b quadrado. E para a minha equação da curva, eu vou ter z igual a sobre b ao quadrado, x quadrado. Para determinar qual vai ser a coordenada z do centroide, eu vou precisar calcular as integrais de z dv sobre a integral de dv.
que eu sei que a coordenada do centroide, z barra é igual a integral de z dv sobre a integral de dv. Então eu vou precisar de um elemento de volume, dv, para efetuar as integrais. Como eu estou trabalhando com esse volume gerado pela revolução da parábola, então eu posso pegar aqui vou tomar um elemento de volume devido a um dz. Então vamos tomar aqui um dz. E aí a gente calcula esse volume dv infinitesimal relacionado ao dz. Esse volume dv, ele é essa área vezes essa altura, que é exatamente o dz. Então essa área é a área desse círculo, semicírculo, né? Então é π x ao quadrado dividido por 2. Essa altura é x, a altura que é exatamente o raio, x. E essa área então é π x ao quadrado dividido por 2. Então, meu dv é a área, πx ao quadrado dividido por 2, vezes dz. Então, eu posso encontrar agora qual vai ser o volume. O meu volume é a integral de πx ao quadrado por 2 dz. E aí eu estou integrando em z, eu vou integrar de 0 até a. Mas aí eu tenho aqui x e estou integrando em z, eu vou substituir o x pelo valor dele. Aqui eu sei que x ao quadrado é igual a b ao quadrado z sobre a. Então essa integral é a integral de 0 até a π sobre 2 b ao quadrado sobre a z dz. Agora eu posso integrar no z, na coordenada z. Então π b ao quadrado sobre 2a integral de 0 até a de z dz. Então o volume V é igual a π b quadrado sobre 2a. Aqui eu vou ter z ao quadrado sobre 2, integral de 0 até a, e essa integral então vai ser π b ao quadrado sobre 4. Aqui eu tenho a ao quadrado e aqui tenho a, então eu posso cancelar. Então eu vou ficar com π b ao quadrado a sobre 4. Certo? Então eu efetuei essa integral do denominador. Agora eu vou usar o elemento de volume dv para calcular essa outra integral, a integral de z dv. Então a integral de z dv é igual a integral de 0 até a de z e o elemento de volume, que é π b quadrado z e b quadrado sobre 2 .
2A no denominador, dz. Que é igual, então eu vou efetuar o cálculo, eu tenho π d quadrado sobre 2a e vou ficar com a integral de 0 até a de z quadrado dz. Então eu vou ficar com πb quadrado sobre 2a, z ao cubo sobre 3, integral de 0 até a. Então essa integral vai ficar, a integral de z dv vai ser igual a π b quadrado sobre 2a, a ao cubo sobre 3, que é igual a π b quadrado ao quadrado sobre 6. Então eu encontrei a integral do numerador e a do denominador, então z barra é a integral de z dv sobre a integral de dv, que é igual a π b quadrado ao quadrado sobre 6 sobre π sobre 4a b quadrado. Isso aqui vai me dar π b quadrado a quadrado sobre 6, que multiplica 4 sobre π a b quadrado. Então posso cancelar b quadrado, π, e aqui eu vou ficar com, simplificando, 2/3 de a. Então essa é a coordenada do centroide da figura. A coordenada z do centroide. Que é o que o problema está pedindo. Vamos explorar agora um exercício envolvendo o teorema de Pappus. Nesse problema a gente vai determinar o volume V e a área superficial A do toroide completo de seção transversal circular. O toroide ele é gerado pela revolução da área circular de raio A por 360 graus, 2π, em torno do eixo Z, de acordo com o que a gente está vendo na figura. Então o volume V ele é gerado pela superfície de área π ao quadrado, e essa área ela tem a coordenada do centroide R barra como sendo R. E a área superficial ela é gerada pela linha de comprimento 2πa, e essa linha também tem coordenada R barra igual, a coordenada do centroide é igual a R. Então a gente precisa somente aplicar o teorema que me diz que o volume é igual a 2π R barra vezes a área. Então eu vou ter 2π, o R barra é R, e a área é π ao quadrado. Então para esse volume eu encontrei 2π quadrado R ao quadrado. E para a área vai ser igual a 2π R barra vezes o comprimento L. Então a área é 2π R e o comprimento é 2πa. Então a área vai ser igual a 4π quadrado RA. Bom, vamos explorar agora esse outro problema envolvendo o teorema de Pappus. Só que agora a gente vai calcular o volume gerado pela revolução dessa área triangular. Então esse problema ele pede para calcular esse volume do sólido gerado pela revolução dessa área triangular de 60 milímetros.
E essa área ela gira de 180 graus em torno do eixo Z. Então a gente tem um ângulo θ de 180 graus, θ é igual a π radianos. Então, de acordo com o teorema, o volume gerado pela revolução dessa área vai ser igual a θ vezes r barra, a coordenada do centroide. Vou calcular aqui em relação a esse eixo Z, vezes a área do triângulo. Então, eu posso calcular qual vai ser a área do triângulo. A área é 1 meio de base vezes a altura, que é 1 meio de 60 vezes 60. Então, a área vai ser igual a 30 vezes 60, que é igual a 1.800 milímetros quadrados. Estamos trabalhando com todas as distâncias em milímetros. E o R barra, a coordenada do centroide, vai ser igual a 30 mais 1/3 de 60. 1/3 de 60 é essa distância, eu estou pegando a distância de 30 mais essa distância do centroide em relação à base do triângulo. Então o R barra vai ser igual a 30 mais 20, que é igual a 50 milímetros quadrados. Então agora eu posso aplicar na minha fórmula para o volume, e eu vou ficar com o volume de θ, que é π, vezes o R barra 50, e a área que eu também calculei, que foi de 1.800. Então, fazendo essa multiplicação, usando o π aproximadamente 3,14, eu vou encontrar para o meu volume um valor aproximado de 2,83 vezes 10 a quinta milímetros cúbicos. Então eu encontrei o volume gerado pela revolução dessa área triangular em torno do eixo Z. Essa área realiza uma revolução de 180 graus.